Olá, boa tarde. Cada dia eu tô num horário diferente. Voltei para poder falar do capítulo 5 do livro, que é desenhando um modelo de processo ou produto. Todo mundo, quando vai começar a empreender e não tem uma ideia de um produto ou um serviço ainda, tem muita dificuldade para poder fazer os testes e validações de produto. Então você vai comprar, quando é um produto físico, você tem que ver as políticas de compra, você vai comprar esse produto, você tem que jogar imposto embutido, você tem que colocar embalagem, você tem que colocar transporte, você tem que colocar índices de depreciação de equipamentos, colocar margem de venda e fazer a entrega para o cliente. Isso daí são vários indicadores que você tem que ir colocando e sempre é um maisinho, né? Vai subindo, vai subindo, vai subindo até sair de um preço X para um preço 3x, que é o que você vai poder entregar para o seu cliente. Agora, quando é um serviço, o que você tem que apresentar? Qual que é a entrega que você precisa fazer? O que esse cliente ele está te pedindo para você colocar na entrega dele? Qual que é a demanda desse cliente? Quando é um serviço que você oferece, sendo você um profissional de uma área específica, por exemplo, um advogado, um médico, um arquiteto, uma psicóloga, você tem no conselho de classe, né, quais são as categorias de serviço que você pode oferecer. Que tipo de serviço que você pode colocar para um exemplo, você é um engenheiro. Que tipo de serviço que você pode oferecer como engenheiro? Você pode oferecer laudo, perícia, pode oferecer projetos estruturais, projetos de hidrossanitário, elétrico, pode oferecer serviços de projeto arquitetônico, apesar de que o próprio nome já fala que é arquitetônico, né? Então é o projeto que tem que ser feito por um arquiteto, mas você pode ter parceria para que essas pessoas façam esses projetos. No caso do arquiteto, a mesma coisa, tem vários serviços que a gente pode oferecer. Dentro do conselho de psicologia, você vai ter os tipos diferentes de terapia que você pode oferecer, tem as consultorias, tem a parte de ensino, como qualquer outra profissão também tem essas opções diferentes. E dentro disso você vai basear em um preço de mercado. Mas quando você traz para um serviço digital, uma consultoria, uma mentoria, um desenvolvimento de um curso, como que você vai oferecer? O que você vai passar para esse cliente? Então são várias coisas, são vários pontos que precisam ser conectados. E dentro desse capítulo 5, eu coloquei uns questionários que você tem que fazer para você mesmo e para o cliente quando você já tem uma persona, né, estabelecida que vai ser esse cliente que você vai atender. Quando você entra dentro desse capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de cliente, de trabalhar a solicitação dele, mas você tem que ter, em primeiro, perguntas, né? Quem é esse cliente? Qual que é o campo de atuação desse cliente? Quais e quantos produtos você consegue oferecer para esse cliente? Depois você vai continuar algumas perguntas, você tem que se perguntar e perguntar para esse cliente também. Qual que é o maior problema que levou esse cliente a procurar o seu serviço? Como que você descreve o seu processo de entrega hoje? Você já tem algum produto que você entrega, algum serviço? Se você não tem, você precisa mapear como que é feito, por exemplo, no mercado, essas entregas, como que seus concorrentes, seus futuros concorrentes, no caso, quando você está começando, né? Como que ele desenvolveu o processo de entrega dele, o que vem no escopo de entrega, como que... Desculpa. Como que ele está oferecendo o serviço dele. Está sendo oferecido pela internet, é só ali no boca a boca, é no 1 a 1, né? Você tem um catálogo comercial, não tem um site. Aí beleza, você tem um site,
o que está falando no site dele. Hoje eu passei a tarde inteira, a Raquel entra aqui agora, eu passei a tarde inteira modificando o site da Harpa Urb, que é um dos escritórios que eu tenho parceria junto com a Raquel e com o João. Então, a tarde inteira foi eu revisando o site, mandando para a Raquel as atualizações, ela confirmando, falando, olha, muda isso aqui que você esqueceu, troca isso daqui, coloca isso aqui, o que você acha de mudar essa imagem? Como que é a aparência desse portfólio que você tem, né, para você entregar para o seu cliente? Como que se você faz um flyer, um folder, né, para poder entregar no físico. Aí, ó, ficou muito top o site. Eu aconselho que vocês todos vão lá ver harpaurb.com.br para poder ver como é que tá o nosso site. Ficou bonito mesmo, ficou com as abinhas tudo divididinha. Tem algumas outras coisas que a gente tem que pontuar ainda, tem que tirar uma coisa, colocar outra, mas já está bem profissional. Você tem que imaginar como que é o flyer, o folder que você vai fazer para poder entregar para esse cliente. Já tem uma identidade visual? Qual que é a composição da paleta de cores? Já tem uma logo? Qual que é a logo? O que tem nessa paleta de cores? Eu vou encaminhar o vídeo para algumas pessoas para ver se entra mais gente para poder interagir. Mas se vocês tiverem alguma dúvida até aqui, para quem já entrou, eu estou falando do capítulo 5 do livro, que é desenvolvendo um modelo de processo ou produto. Se puderem compartilhar também. Tô mandando aqui para algumas pessoas. Tô vendo quem tá online para eu poder enviar. Pronto. Mandei para algumas pessoas, vamos ver se o pessoal vai entrar, se vai ter interação. Mas continuando o que eu estava falando, quando você tem essa ideia de criar uma identidade visual, você ganha uma consolidação da sua marca. Como que você está trabalhando essa consolidação da sua marca? Quais são as cores que você usou na sua logomarca? A sua logomarca, ela é somente o seu nome ou ela tem um desenho que representa a sua marca, que a gente chama isso de ícone, né? Você tem um ícone que a pessoa, independente de onde ela passar, ela vai bater o olho e vai saber que aquilo ali é da sua marca. Quando você vê uma maçã mordida, todo mundo sabe que é a Apple. Quando você vê um ícone subindo, pontiagudo, todo mundo quando vê aquele ícone vai lembrar da Torre Eiffel. Quando vê o desenho de um barco, para quem é da área da arquitetura, sabe que esse ícone é de um prédio que tem nos Emiados Árabes, o Burj Al Arab. Ou tem um outro que é uma torre muito maior, que é o Burj Al Khalifa. Então, quando você tem esses ícones, as pessoas reconhecem muito mais fácil o que é qual que é o ícone da sua empresa e o que ela representa. Quando entra alguém que é de medicina, por exemplo, vai colocar aquele, acho que é catetoscópio, que é o negocinho de ouvir, não tenho certeza, mas alguém me corrige aí, manda aqui nos comentários também se eu falei certo. Você tem aquele negocinho lá de ouvir o coração, você coloca aquele símbolozinho, todo mundo vai saber que aquilo ali é direcionado para a medicina. Quando você tem binóculo, a pessoa vai ver e vai falar, é o espaço. Quando tem uma pá, vai saber que é voltado para construção. Quando você tem uma caixinha de presente, é uma loja ou uma sacolinha, o ícone que você coloca para a sua identidade visual, a pessoa vai remeter aquilo ali à sua identidade visual. Então você definiu ali sua logomarca, você definiu qual que é o seu ícone, né, para poder representar a sua empresa, você definiu quais são as cores para a sua identidade,
a Raquel colocando que é o estetoscópio. Gente, até é difícil de falar. Mas você colocou as cores intencionais, as cores que vão representar, quando você vai olhar lá na paleta de cores, na psicologia das cores, que aquelas cores representam, por exemplo, se o serviço é técnico, se o serviço ele é mais emocional, quando você vai cuidar de gente, vai cuidar de saúde, você vai usar ali um vermelho, um rosa. Quando você vai falar de alguma coisa técnica, você vai usar um azul. Quando você quer falar de agregar valor, você vai usar um dourado. Quando você quer falar de alimentação, você vai usar o vermelho, laranja e amarelo, que são cores quentes, que fazem as pessoas, no subconsciente delas, ficarem com fome. Você definiu essa identidade visual, você precisa pensar, depois disso, os textos, né? Que textos que você vai colocar que vai fazer com que o seu cliente entenda qual é o seu trabalho. Você criou os textos, criou a diagramação, a distribuição dentro daquele flyer que você vai entregar para o seu cliente, colocou a identidade visual, você entregou, a pessoa vai bater o olho e naquilo ali ela já vai pensar se você é um profissional que pode atender ele, as expectativas dele ou não. Se você não entregou nada e só conversou com a pessoa, você vai pegar e vai chamar ela no WhatsApp e tudo mais, você já está um pouquinho despreparado, né? A menos que você não esteja com o seu catálogo ali. Então, nesses momentos é bom que você tenha o site ou o Instagram, que aí você fala, dá uma olhada no meu Instagram, dá uma olhada no meu site, que lá você consegue ver todas as informações. Mas se você tiver dúvida também, você me manda mensagem no WhatsApp. Viu como que é diferente? Você já tem um lugar para poder direcionar essa pessoa. E quando você vai definir esses produtos para você colocar no seu flyer, no seu folder, no seu site, no seu portfólio como um todo, você tem que ver o que você se sente mais confortável para poder entregar para esses clientes. Existem algumas demandas que você sabe que você tem capacidade técnica de fazer, mas que é interessante você fazer depois só que você tiver um cliente. Conseguir um cliente, você resolve o problema. Primeiro você tem que trazer esse cliente para poder resolver. Não adianta você ficar baseado demais no campo das ideias e nunca sair da teoria, né? Não ir para a prática para poder resolver o problema. Então você coloca ali alguns serviços que você já desenvolveu dentro de outros serviços que você já teve em outros trabalhos, ou que você já tem alguma experiência ou já sabe onde buscar caso você precise de uma mentoria, uma consultoria. Você colocou todos esses serviços e ofereceu para o seu cliente. Você precisa ter essa questão das redes sociais, igual eu estou falando aqui do catálogo, do folder, né? Tem alguma documentação que é necessária você enviar para esse cliente? Você já tem um modelo? Se você não tem um modelo, você tem que criar um modelo de documentação. Então, tipo assim, você tem que criar um papel timbrado, você vai colocar uma folha branca ali para poder assinar um contrato, não vai ter nenhuma logomarca. Se a gente acabou de falar que você precisa ter uma logomarca para poder deixar o seu trabalho mais profissional, aí você vai lá e coloca nesse documento a sua logomarca, deixa os espaços de assinatura, deixa todas as cláusulas que vai estar envolvida nesse contrato. Quando é um outro tipo de documento, por exemplo, de entrega, aí você coloca de novo o papel timbrado ali e coloca essas observações. Olha, esse documento é um documento, você não vai colocar o olha, né? Este documento é um documento para consolidação de entrega de determinado produto ou serviço, sendo que tenha sido feita a entrega no dia tal, no horário tal e a pessoa tal recebeu. Pronto, a pessoa pega e assina, entregou, você já tem seu documento. Igual eu falei da questão do processo de entrega. Como que você já faz essa entrega hoje? Seu produto é um produto físico ou um produto digital? Ele é um serviço? Se ele é um serviço, se você vai entregar em documento impresso ou você vai mandar por meio digital? Porque tem o serviço digital onde você não tem contato com o cliente, né? Por exemplo, você criou um e-book ou um livro, você pegou e vendeu aquilo ali, a pessoa vai ler, se ela gostar, ela pode deixar um comentário. Mas tem, por exemplo, uma entrega de uma consultoria que eu desenvolvo na TBT, que eu tenho que mandar para o cliente tem que dar um feedback, ele tem que falar se ele entendeu, se ele não entendeu, se ele concorda com o que está ali, se ele não concorda. Aí vai voltar para mim, eu vou falar para ele poder entender por que ele não concordou. Aí a gente vai voltar lá nos termos contratuais iniciais, de quando ele contratou o serviço da consultoria. Entende que você tem que pensar nesses processos? Depois você vai fazer algumas perguntas, né? Quanto tempo que é necessário para você analisar algum material de entrega desse cliente? Quando é um sistema de consultoria?
Você vai fazer uma consultoria e a pessoa falou que precisa que você, por exemplo, uma consultoria comercial. Eu preciso que você faça uma análise de todos os meus materiais, meu site, meu LinkedIn, meu WhatsApp, meus catálogos, meus documentos, meus contratos. Preciso que você revisa tudo. Aí a pessoa vai lá e te manda aquela caralhada de documento, que é uma coisa enorme, quando não é tudo em papel físico, né, que é pior ainda. Mas se ela te manda por e-mail e tem como você linkar e fazer as observações tudo pelo arquivo digital, é mais fácil. Ela te manda aquilo ali tudo e você precisa de ler. Quanto tempo de leitura que vai demorar para você fazer a análise desses documentos? Se você gastar uma semana só lendo aquilo ali para depois elaborar um material, aí você tem que ter o tempo de leitura, o tempo de desenvolvimento, o período de entrega, o período de feedback e o retorno para você responder ela de novo. E todos esses tempos vão sendo contados no seu dia a dia, nas suas horas trabalhadas mensalmente, independente de qual que é a carga horária que você coloca, você tem um custo por hora trabalhada. Você vai ter que colocar isso tudo no custo do serviço que você está oferecendo. Se você faz um atendimento de psicologia ou de medicina, você tem o tempo que você está atendendo o cliente ali, você tem um tempo de preencher um relatório, tem um tempo de arquivar, depois se tiver um retorno, tem o tempo do retorno, que geralmente não costuma cobrar, né? Principalmente na medicina, na psicologia acho que é por sessão mesmo. Você pegou aquilo ali, a todos esses tempos depois que o cliente saiu, até o tempo de antes para você preparar a sala para ele, são tempos que têm que ser contados na hora de você passar o seu preço. Mas o seu serviço está muito caro, eu vou ficar no seu consultório meia horinha só, eu só quero falar dos meus problemas, só quero te falar onde que está doendo. Porque tem gente que acha que é isso, é só meia horinha e resolver o problema, mas ele não sabe todo o processo que tem por trás. Quando a pessoa ela é leiga e ela não sabe o que tem por trás, você tem que explicar para ela, olha, eu estou fazendo o seu atendimento aqui, mas é meia hora com você, eu tenho que fazer uma pesquisa técnica dependendo do trabalho do problema que você tem para poder resolver, eu tenho que fazer uma pesquisa, tenho que preencher relatório, tenho uma documentação, tem um período que eu vou ter que fazer emissão de uma nota fiscal, tem gente que não considera isso, mas no mínimo você vai gastar de 10 a 20 minutos ali para essa pessoa, buscando os dados dela, fazendo preenchimento, fazendo emissão, enviando para a contabilidade. Isso tudo conta no final das contas. Às vezes você tem reservado 30 minutos por cliente, mas você gastou com aquele cliente no final do mês, você gastou uma hora e meia. Por todas as vezes que ele vai e volta, preenche documentação, relatório, e você vai estudando para poder fazer essa entrega. Você entende que é bem maior do que só o tempo que você tá com o cliente na sua frente? É a mesma coisa de você pedir um lanche no iFood e reclamar porque ele demorou 30 minutos para poder chegar. Mas quanto tempo que demorou só de deslocamento do motoboy? Quanto tempo que foi necessário para poder preparar aquele lanche, para poder embalar? Desde que eu receber o pedido até o preparo e a entrega, olha o tanto de coisa que não aconteceu. Quantos outros clientes que já não passaram por trás e que estão ali esperando também. Isso tem que ser levado em consideração. Tem algumas outras perguntas que eu deixo no livro para vocês ir preenchendo. Eu deixei até um espacinho ali para uma resposta curta de 1 ou 2 linhas, mas é bom que você faça uma folha separada, ou você vai num documento de Word ou na internet, no celular, e vai respondendo, porque aí quando você faz isso, você consegue ir mudando as respostas e você vai conseguindo preencher como se fossem os pré-requisitos para você disponibilizar esse produto, esse serviço que você está oferecendo. Aí eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de cada custo de cada coisa, o tempo que você gasta para poder executar cada tarefa e quanto que vai custar esse tempo para você. Esse capítulo do livro está sendo baseado em uma consultoria que eu fiz de metodologia de produtos e serviços. Então eu ofereci esse trabalho para uma pessoa, ela gostou, falou que tinha dificuldades de elaborar um serviço digital, que era um serviço de consultoria, e eu baseei na forma como a metodologia que eu utilizo para poder precificar os meus serviços, né? Então eu falei com ela, olha, eu tive todas essas observações, fui preenchendo isso daqui tudo, e em cima disso eu tive tal resultado. Ela, beleza, eu quero sua consultoria. Fui lá e desenvolvi tudo com ela,
Fui fazendo tudo online ali, eu fui fazendo as perguntas, ela foi preenchendo, depois a gente leu todas as respostas, falou assim, olha, o seu produto é esse, o tempo que você gasta para executar é tanto, o tempo que vai custar esse produto para você de horas é tanto, as horas, mais os impostos, mais a margem de lucro, mais a questão da precificação, programa, depreciação e tudo mais, deu tal valor. No mínimo que você pode vender é tanto. Nossa, funcionou, é isso que eu preciso. Pronto, eu resolvi o problema dela, documentei tudo e coloquei dentro do livro. Igual eu falei desde o início, lá no Conheço o Autor, eu vim passando por vários processos de empresas diferentes, de produtos e serviços, fui acumulando esse conhecimento e trouxe para dentro do livro. Então é tipo assim, é o suprassumo, né? Você espremeu tudo ali que eu vivi nesses 18 anos e colocou isso adensado, compactado dentro do livro. Tem muito conteúdo por capítulo, por mais que os capítulos sejam capítulos curtinhos, mas é porque a quantidade de conteúdo é muito grande e eu não queria ter que ficar enrolando só para poder encher linguiça na hora de escrever. Então eu coloquei muito conteúdo em poucas páginas para poder preencher bastante sua cabeça e você ficar pensando por isso por alguns dias. Falei como é que é essa questão do processo, eu usei o exemplo dessa cliente, então a linguagem que eu coloquei foi para essa cliente. Mas aí eu coloquei para ela uma montagem de um memorial descritivo, o que ela precisa apresentar para esse cliente quando você conversa com um cliente numa consultoria. Você tem que ir anotando os pontos principais, ou se você for bom de cabeça, né, se você confiar nisso, você vai guardar de cabeça e vai preencher na hora que você chegar no seu escritório, na sua casa, e vai anotar todos os pontos, e daqueles pontos você vai solucionando os problemas. Você criou um documento, você pegou esse documento e mandou para o cliente. De novo com papel timbrado, que eu já expliquei, que você precisa ter uma logo, precisa ter uma identidade visual, tem que colocar os campos de assinatura, falar que o cliente ele concordou com isso na hora que estava sendo feito atendimento, documentou tudo, mandou para o cliente deu ok, finalizou o trabalho dele. O próximo capítulo do livro, que é o capítulo 6, eu vou voltar amanhã para poder falar sobre ele, mas só dando um spoiler, é identidade visual, conceito e marca. Tudo que eu falei aqui sobre essa questão da identidade visual que você precisa ter para você criar essa metodologia de produto e serviço, você vai utilizar isso como base. Eu coloquei primeiro o capítulo de identificar o produto para que vocês realmente quebrem a cabeça. Depois que você quebrou a cabeça sobre isso, quando você vai para o próximo capítulo, você vai ler e vai entender sobre a identidade visual, qual que é a importância e tudo mais, falando, nossa, verdade, por isso que ele fez tal pergunta, por isso que ele falou tal coisa. Tem esse link de um com o outro, tudo que eu estou falando no livro às vezes pode até parecer redundante, mas uma coisa que eu falei no primeiro capítulo vai estar linkada com uma do último, que está linkada com uma do meio, porque como qualquer empresa, é um processo ciclo, e de novo, igual eu falei sobre o PDCA, que é o ciclo de melhoria contínua. Você tem que fazer, você tem que checar, você tem que analisar, checar e agir. Você vai fazer, vai analisar, vai documentar, vai analisar, vai checar e vai agir. Você sempre vai voltar nesse ciclo em todos os processos, em todas as áreas da sua empresa, principalmente se você for empreendedor, né? Você está começando a empreender sozinho, sem funcionário, sem uma estrutura, sem fundo de caixa. Quando você vai analisar isso tudo, todos os processos, tudo que você tem que desenvolver, principalmente quando a pessoa ela pode até ter funcionários, mas ela não gosta de abrir mão daquilo que ela está desenvolvendo, então ela é apegada com algumas coisas, ela também vai sofrer isso também. Foi curtinho o episódio de hoje, né, a live de hoje, para poder falar sobre esse capítulo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha para quem você acha que está passando por esses problemas e que precisa desenvolver essas metodologias. Eu vou pedir de novo para quem ainda não comprou o livro, para poder ir lá no site comprar no pré-lançamento. Eu quero muito ver você lá registrado no meu livro na parte dos agradecimentos e dos colaboradores. Então, compra o livro, compra para você, compra para um amigo, coloca nas observações lá se você está indicando alguém que você quer colocar o nome da pessoa também, no livro impresso, né? Para você poder dar esse livro de presente. Aí você dá esse livro de presente para a pessoa e fala assim que, ó, você é tão especial que eu pedi até para colocar seu nome no livro. Aí você já, entendeu? Você usa isso. Os livros impressos têm o direito a esses 2 bônus, né?
que é o bônus de você ter o nome no livro, e o segundo bônus é uma aula comigo sobre empreendedorismo. Se você está vendo todas as lives e está acompanhando esse conteúdo, você está identificando um pouco do que foi estruturado no meu treinamento lá em 2018 do Empretec, que são as 10 características dos comportamentos dos empreendedores de sucesso. E eu vou falar mais sobre isso nessa aula. Eu sempre vou trazer esses conteúdos fragmentados dentro de um dos capítulos do livro. Até então a gente já tem 16 estruturados. Eu vou puxar a live até o dia 21, no mínimo, todos os dias puxando uma live por capítulo diferente. Oi, Giane, tudo bem? Você chegou aqui agora no finalzinho da live, mas pode assistir ela. Eu estou gravando uma live por dia, tá? Todos os dias eu venho em horários diferentes aí, para eu poder até sentir o público, de acordo com o que vai desafogando na minha rotina do escritório. E se você ainda não conhece, no link da minha bio tem o link para você poder comprar o livro, tá? Então você vai lá, compra o livro também, coloca seu nome lá, assiste as outras lives para você acompanhar todo esse conteúdo que a gente está disponibilizando aqui. Galera, espero que tenha gostado. Se você está vendo o vídeo gravado, deixa aqui nos comentários eu assisti, eu gostei, eu participei, faz sentido. Deixa um comentário, compartilha com mais pessoas também, para a gente poder fazer com que chegue em mais pessoas e que mais pessoas saibam o que é sentir gosto de falar que é empreendedor, saber que é libertador e que você está construindo algo que é para você e que faz sentido na sua vida você empreender. Para quem ainda não empreende também e quer tomar coragem, o livro vai ajudar nisso, tá bom? Muito obrigado, gente, e até mais. Tchau!